Pessoal, vou continuar agora. Aquela hora parou no meio porque acabou a memória do celular, não dava mais para gravar. Então, eu vou continuar lá de onde eu parei, tá? Então, era calcular o momento de inércia. Então, eu dividi a figura aqui na figura 1, figura 2, figura 3. E a gente já calculou o centro de gravidade, né? Que era 0,17 metros, que é esse valor que a gente vai usar. E o centro de gravidade da figura 1 em relação ao nosso referencial é 330, o da figura 2 é 10 e o da figura 3 é os 170 também. Então, a gente vai calcular o Ix, porque para calcular a flexão só precisa do Ix. Na fórmula do Ix a gente usa o centro de gravidade em Y. Então, o X1 é o X' mais a área vezes a diferença entre o centro de gravidade. O X' é base vezes altura ao cubo dividido por 12. A área é base vezes altura. E o dy é a diferença do centro de gravidade do perfil com o centro de gravidade da figura 1, elevado ao quadrado. A ordem aqui não importa, porque como está elevado ao quadrado, aqui, como está elevado ao quadrado vai dar sempre positivo. Então, substituindo, ó, o X1, ele é a base, que é 0,25, vezes a altura, que é 0,02 ao cubo, dividido por 12, mais a área, que é o 0,25, vezes o 0,02, e 0,17, menos, então, o centro de gravidade da figura 1, que está aqui em cima, que é 330. Mas aí a gente usa ele em metro, né? Então, é 0,33 ao quadrado. Então, resolvendo tudo essa continha aqui, o X1 vai dar 1,28 vezes 10 a menos 4 metro a quarta. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu já transformei todo mundo em metro, né? Então, já cheguei com a resposta em metro a quarta. Depois, da figura 2. Então, o X2 vai ser a mesma coisa, né? Base vezes altura ao cubo dividido por 12, mais a área vezes a diferença do centro de gravidade agora da figura 2, que é essa figura aqui de baixo. Então, vai ficar base 0,25 vezes a altura, 0,02 ao cubo dividido por 12, mais a área e a diferença entre o centro de gravidade. Então, o centro de gravidade do perfil é 0,17 e o centro de gravidade da figura 2, que é a metade, que aqui é a metade de 20, né? Então, é 10. E aí, transformando em metros, vai dar 0,10 ao quadrado. Então, aqui, olha, 0,17 menos 0,33 deu 0,16. E aqui a mesma coisa, ó, 0,17 menos 0,10 também vai dar 0,16. Então, a gente tem as mesmas medidas aqui, ó, os mesmos valores. Então, o X1 vai ser igual ao X2. Então, o X2 vai ser 1,28 vezes 10 a menos 4. Agora, o X3. Então, a figura 3 é essa figura aqui do meio, que ela tem 20 de base por 300 de altura. Então, vai ficar a base vezes a altura ao cubo, dividido por 12, mais a área, vezes a diferença do centro de gravidade. Então, o centro de gravidade do perfil é 0,17 e o centro de gravidade da figura 2 vai ser... a figura 2 tem 300 de altura, né? Então, é a metade de 300, que é 150, só que a gente tem que trazer essa distância até o referencial. Então, o centro de gravidade da figura 3, ela coincide com o centro de gravidade do perfil, que é 170. Então, substituindo aqui... Então, esse termo aqui todo vai ser igual a zero, porque 0,17 menos 0,17 dá zero, vezes vai dar zero também. Então, a gente vai fazer a continha só desse termo aqui, ó. Então, vai ficar o X3 é igual a
4,5 vezes 10 a menos 5 metro a quarta. E aí, o momento de inércia do perfil, então, é a soma dos três que a gente achou separado aqui, ó. Somando, então, os três momentos de inércia que a gente achou, a gente vai chegar no valor de 3,01 vezes 10 a menos 4 metro a quarta. 3,013, né, vezes 10 a menos 4. Ou é a mesma coisa que 301,3 vezes 10 a menos 6 metro a quarta. Que é o resultado que tá lá no slide, né? Ele tá como 10 a menos 6. Mas 3,013 vezes 10 a menos 4 é a mesma coisa que 301 vezes 3 vezes 10 a menos 6. E aí, então, eu acho que essa foi a parte que mais causou dúvida, né? Porque depois, quando a gente for calcular a tensão, que a gente vai substituir aqui na formulinha, então é só pegar os valores que a gente achou. O momento é 22,5 K, o K a gente substitui por 10 ao cubo. O Y é o 0,17 e o I é esse que a gente acabou de achar, 301,3 vezes 10 a menos 6. E aí a gente só vai resolver essa continha aqui para achar o valor da tensão, que é de 12,7, 10 a sexta, Newton por metro quadrado. O 10 a sexta a gente troca por mega e o Newton por metro quadrado é Pascal. Então é isso, gente. Depois eu faço um exercício assim também e mando para vocês, tá bom? Tchau, tchau.